Buonasera! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre as 7 maravilhas do Renascimento italiano. Não foi fácil, mas eu fiz uma seleção de 7 obras-primas que foram realizadas lá durante o período do Renascimento, aproximadamente 500 anos atrás, um pouquinho mais algumas, para contar a história desse período que foi tão importante na história da humanidade. Aliás, o Renascimento é considerado o início do mundo moderno, gente, o início do mundo que nós vivemos. Boa tarde para todos aqui, já estamos no final da tarde, 6 horas da tarde, é um prazer recebê-los por aqui hoje. Eu gosto muito desse assunto, quem me conhece aqui, os meus alunos sabem que eu adoro falar sobre Antiga Grécia, Antiga Roma, Renascimento, adoro esses temas e vocês vão entender por que o Renascimento é conectado lá com a história da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. E aliás, gente, é bem legal enquanto o pessoal está entrando aqui, que é um tema que para quem gosta de Itália tem que saber. Renascimento italiano, para quem gosta de Itália, quem gosta de visitar cidades italianas, os museus italianos, precisa ter aí um mínimo de conhecimento sobre o Renascimento. Eu tô vendo muita gente vindo para a Europa, vindo para a Itália, vindo para Roma, e eu quero que vocês cheguem por aqui afiados em saber pelo menos alguma coisa sobre o Renascimento. Hoje vai ser uma amostra grátis de tudo que a gente vê lá com os alunos VIP nos bastidores da história. Mas imagine assim, gente, os grandes nomes que nós falamos, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Leon Battista Alberti, Brunelleschi, todos eles a gente encontra uma obra aqui na Itália. Então, quando a gente visita Roma, Firenze, então Florença, gente, visitar Florença sem ter noção do que é o Renascimento não dá. Lá foi o berço do Renascimento. Então a gente tem que realmente entender um pouco sobre isso, porque foi a abertura para o mundo moderno. Foi quando deu uma virada de chave, vamos dizer assim, que começaram a aparecer uma série de coisas que estão até hoje aí presentes no nosso cotidiano, inclusive quando nós visitamos aí essas cidades históricas como Florença, Siena, Urbino, a cidade do meu Rafael Sanzio. Quem não viu ainda a live do Rafael Sanzio, aliás, amanhã vamos falar dele, ó. Já vou, se preparem, gente, porque amanhã nós vamos falar sobre um pouco da vida desses personagens. Hoje a gente vai conhecer como foi o processo, o que aconteceu. Vou situar vocês na linha do tempo, onde está o Renascimento, o que veio antes, o que veio depois, por que aconteceu o Renascimento, como começou, onde começou. E amanhã nós vamos dar um zoom nos 3 grandes que viveram aqui em Roma: Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio. Mas não esperem que a Ali aqui, que gosta de fazer aula diferente, vai contar para vocês só as obras. Não, amanhã nós vamos ver os bastidores da vida, os segredos da história desses 3 grandes artistas. Nós vamos saber onde que eles moravam, o que eles gostavam de comer. Será que eles comiam comida romana? Será? Amanhã vocês vão descobrir. Vai ser uma aula bem diferente, vamos dizer, amanhã. E hoje nós vamos conhecer o que foi esse momento chamado Renascimento, vendo a história de 7 obras que eu escolhi para vocês a dedo, para que vocês consigam entender esse processo que começou já no século XIV, mas que teve início, a data que nós colocamos aqui como início é o ano de 1401, e vocês vão descobrir por quê. Então, se preparem, prepara a pipoca aí, como eu digo sempre, que hoje tem história legal por aqui. E façam o seguinte, gente, enquanto vocês estão entrando aí, tem a flechinha ali embaixo, mandem para os amigos de vocês que podem assistir, que gostam desse assunto de Renascimento, que gostam de história da arte.
mandem ali o aviãozinho, deem bastante coraçãozinho enquanto eu estiver falando, porque isso ajuda a levar para o maior número de pessoas essa live de hoje. Então, boa tarde, eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil e até fora do Brasil, tem brasileiro fora do Brasil me assistindo, que eu acho muito legal isso, a proximidade que a internet acabou nos dando. Eu aqui em Roma, podendo dar uma aula sobre Renascimento para vocês, viajando com vocês aqui na história da arte, cada um aí num cantinho do Brasil ou até fora do Brasil. A gente tem Estados Unidos, México, Canadá, Portugal, tem alunos de todos os lados. Bom, gente, a Vera tá perguntando aqui se vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada essa live aqui no meu Instagram e também vai lá pro meu YouTube. Só que vai ficar disponível por pouco tempo. Então, aproveitem para assistir, mandar pros amigos e tal. E depois, em breve, ela não ficará mais disponível. Então, vamos lá para o que interessa, conhecer esse período que foi tão importante na história. A aula vai ter uma duração aproximada de 1 hora. Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês, como é de costume. Aliás, eu falei com a Dani já ali que me ajuda, quem está no grupo do WhatsApp, que se inscreveu e está no grupo do WhatsApp, vai receber um PDF, tá? Dessa aula de hoje, lá pelo WhatsApp. E quem não se inscreveu, aproveita para se inscrever, gente, porque quem se inscreve e depois responde as perguntas corretamente, mais de 70% tem chance de concorrer a um sorteio e ganhar prêmios muito legais. Então, vamos lá, eu vou fechar os comentários e depois eu volto aqui com os comentários, mas guardem, vocês vão poder me fazer algumas perguntas, vamos ver quanto tempo a gente vai durar aqui a live. Mas o dia das perguntas mesmo é na quinta-feira, ou seja, a gente tem um encontro hoje, terça, amanhã, e quinta-feira, sempre a 1 hora do horário de Brasília, tá? Então, vamos lá, eu vou fechar os comentários e daqui a pouco eu volto para vocês fazerem os comentários e as perguntas de vocês. Então, hoje o nosso assunto é o Renascimento. A primeira coisa que eu gosto de fazer nas minhas aulas é situar no tempo, porque a gente acaba se perdendo às vezes sem saber o que veio antes, o que veio depois. Então, normalmente eu começo uma aula, seja ela qual for, seja sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre a Grécia, eu normalmente coloco uma linha do tempo básica para que a gente consiga se situar e entender de qual momento histórico nós estamos falando. É sempre bom a gente ter em mente também que datas muito precisas, 1401, 1322, datas muito precisas, a gente fala porque a gente gosta de falar essas datas precisas, mas nada aconteceu tão... de forma tão, nessa data tão fixa, tá? A gente tem que imaginar sempre como um processo, tá? Então aqui a gente vai colocar algumas datas para vocês, mas não são datas que começou o ano de 753 a.C. e tudo mudou, ou 476 e tudo mudou. Tudo isso é um processo. Então essa linha do tempo é uma linha para que vocês se situem cronologicamente, mas pensem sempre numa data macro, mesmo que aqui esteja escrito uma data. São as datas que nós costumamos ver nos livros de história. Então, como é que a gente... eu comecei essa linha do tempo lá na Roma Antiga. Então, porque estamos falando do Renascimento, que nasceu aqui na Itália. O Renascimento, hoje falaremos do Renascimento italiano em si, porque nasceu na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, mas o Renascimento também se desenvolveu em outros lugares. Na França, em Portugal, na Espanha, no norte da Europa, mas hoje nós vamos falar de Renascimento italiano. Então vamos começar com a história de Roma. A história da Roma Antiga, que vai estar muito conectada com o que é o Renascimento, porque o Renascimento vai ser uma retomada de algumas coisas que aconteceram lá na Roma Antiga, lá na Grécia Antiga. A Roma Antiga a gente coloca entre 753 a.C. e 476 depois de Cristo.
O marco para a queda do Império Romano do Ocidente foi a deposição do imperador Rômulo Augusto. Dali para frente, no Ocidente aqui, na Europa, começa o que nós chamamos de Idade Média, que o próprio nome já diz. Idade Média é a idade do meio, que fica entre a Roma Antiga e a Grécia Antiga e o Renascimento. Então, essa Idade Média é um período aproximado de 1000 anos, que por muito tempo se falou que na Idade Média não tinha nada, que era um período obscuro e tal. Nós já não pensamos mais assim, tá? Todos os historiadores modernos, tanto o historiador quanto o historiador da arte, já sabem que durante a Idade Média aconteceram muitas coisas importantes para a formação do que somos hoje também, tá? Então, esse período aproximado aqui de Idade Média vai até o século XV e temos o início do Renascimento, que o nome vem do renascer, a arte, a cultura daquilo que tinha acontecido lá na Roma Antiga, lá na Grécia Antiga. Então, o Renascimento, eu vou colocar aqui para vocês como marco do início do Renascimento, o concurso das Portas do Paraíso do ano de 1401, mas é possível que vocês encontrem em livros outros marcos, porque já que foi um processo, não são todos os historiadores que concordam com um único ponto. Então vamos dentro dessa linha de pensamento que o marco do início do Renascimento foi o ano de 1401. Mas isso quer dizer que no final de 1300, metade de 1300, não tinha nada de efervescência cultural? Não, muito pelo contrário. O processo começou já nesse século XIV e já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas colocamos aqui como marco do início do Renascimento 1401 até 1527. Em 1527, o marco é o saque que aconteceu em maio de 1527 aqui na cidade de Roma. E aí nós tivemos uma série de mudanças, um período de transição entre o Renascimento e o Barroco, que nós chamamos de maneirismo, que é muito difícil de dizer que foi um estilo, porque aqui a gente tem a maneira de, nós temos muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, nesse período aqui aproximado entre 1525 e 1600. Depois disso, como marco do início do Barroco, a gente coloca o jubileu de 1600. E aí a gente tem uma inversão de onde está o ponto principal. Se o Renascimento nasceu em Florença, que é o que nós vamos ver hoje, o Barroco nasceu em Roma, na Roma papal, que queria deixar Roma a cidade mais bonita do mundo para receber peregrinos. Então essa é a nossa linha do tempo da história de hoje. Bem, então vamos ver o que aconteceu na Idade Média para que acontecesse o Renascimento. Quais foram as mudanças aqui que aconteceram de sociedade, nas artes? O que aconteceu? Bem, nós viemos então de um período muito próspero da Roma Antiga nas artes, com esculturas, templos, arquitetura muito bem desenvolvida. Nós tivemos um tratado de arquitetura escrito no século I a.C. por um arquiteto romano chamado Vitrúvio, que aliás, eu vou contar aqui uma coisa, nos próximos dias teremos uma super novidade lá para os alunos dos bastidores da história, mas eu não vou contar ainda não, mas eles vão ficar especialistas no arquiteto, no Vitrúvio, e eu também. Mas vamos lá. Então, esse momento que nós tínhamos lá na Antiga Roma era um momento de auge de muitas coisas. Nós tivemos filosofia desenvolvida na Antiga Roma e na Antiga Grécia, filosofia, pensadores, poesia, artes, arquitetura. E aí veio a Idade Média. Esse período que as cidades praticamente desapareceram. Lá no período antes da Idade Média, nós tínhamos cidades grandes. Roma, por exemplo, tinha em torno de 2 milhões de habitantes, uma cidade enorme. E Roma passou a ter 30 mil habitantes durante a Idade Média.
todas essas pessoas? Essas pessoas foram para os feudos. Então se criaram pequenos burgos, que são essas cidades lindas medievais, cenário da Europa toda. Aqui na Itália, paisagem fora das grandes cidades como Roma, se a gente vai para o interior da Toscana, para o interior da Úmbria, nós vemos essas cidades medievais lindas, todas elas se formaram nesse período aqui da Idade Média. E aí a gente teve tudo se espalhou, vamos dizer assim. Perdeu-se o nome do artista, o nome do arquiteto, o nome de quem pagava essa arte. Acontece que esse processo foi mudando a vida, a história. A gente sempre é um ciclo, né? A gente vê que tá aqui, daqui a pouco cai, daqui a pouco volta, daqui a pouco cai, daqui a pouco volta. E aí, no final da Idade Média, a gente começa a ver a decadência do feudalismo. Essas pequenas cidades, elas começam começa a aparecer novamente o comércio, aparece a figura de uma pessoa chamada mecenas, que é aquele cara que vai pagar as obras de arte, e isso vai mostrar que ele tem poder. Como assim, Ali? Por que ele precisava fazer isso? Vamos pensar no nosso dia a dia aqui. Quando alguém que tem muito dinheiro hoje quer mostrar que tem dinheiro, o que faz? Normalmente tem um carro de marca, tem uma bolsa de marca, usa roupa de marca. Às vezes é só fachada, mas é a forma de mostrar. Isso acontecia já há muito tempo atrás, tá, gente? Fachada. A mesma coisa lá nesse final da Idade Média e no Renascimento. Aparecem essas pessoas ricas que normalmente são banqueiros, e aí aparece a figura dos banqueiros e os bancos, e isso faz com que a economia comece a girar. E essas pessoas com dinheiro querem mostrar para os outros que eles têm dinheiro. Como é que eles fazem isso? Com a arte. Porque eu não tinha ainda uma Ferrari, um Porsche para mostrar. Eu não tinha ainda, as roupas não tinham essa conotação que a gente tem hoje com Gucci, Versace, etc. Mas nós tínhamos Sandro Botticelli, Giotto antes, tínhamos Leonardo da Vinci, tínhamos Michelangelo, e esses artistas começam a ganhar força justamente porque eles serão patrocinados por alguém. E essa é a mudança que começa a acontecer aqui do final da Idade Média para o Renascimento. Como é que isso inicia? Na verdade, a gente costuma falar do Renascimento falando sobre história da arte, falando sobre pintura, escultura, arquitetura. Mas o movimento do Renascimento, essa retomada dos valores clássicos greco-romanos, ele começa com a literatura, principalmente com o nome de uma pessoa importante chamada Francesco Petrarca, lá em Florença. E aí vocês podem me perguntar, Ali, por que isso aconteceu em Florença? Porque era uma cidade muito poderosa. No final nesse século XIV, início do século XV, nós tínhamos a família Medici e outros banqueiros que patrocinavam tudo isso e que davam importância para a antiguidade clássica greco-romana. Então lá foi o local ideal, vamos dizer assim, para que o movimento começasse a acontecer, e começa na literatura com a tradução de textos da antiguidade, com a tradução de filósofos, poetas e assim por diante. A gente tem aí no século XIV Dante Alighieri, temos outros nomes importantes na literatura, e depois tudo isso começa a entrar em ebulição nas outras áreas também, como arquitetura, pintura e escultura. Aqui no Renascimento a gente costuma dizer que o homem passa a ser o centro do universo, enquanto na Idade Média Deus era o centro do universo, e aí não tinha espaço para debates, não tinha espaço para a ciência, não tinha espaço para a filosofia, como aconteceu no Renascimento. Tinha um pouco, mas muito pouco. Aqui no Renascimento, o homem será o centro do universo. Mas não quer dizer que não existe religiosidade. Eles conseguem juntar as duas coisas, religião
ciência e conhecimento. E foi essa a grande explosão que acontece aqui no período do Renascimento. Nós temos também, para a arquitetura, a tradução do Tratado de Vitrúvio. Esse arquiteto lá do século I a.C., da época do primeiro imperador romano, Otávio Augusto, que escreveu sobre como deveriam ser feitas todas as coisas. Ele escreveu como deveria ser um templo, qual era a proporção, quais eram as ordens arquitetônicas que depois vão aparecer na arquitetura de Rafael, de Michelangelo e de outros. As ordens arquitetônicas não é só a diferença do capitel dórico, jônico e coríntio, como a gente costuma identificar, mas as ordens arquitetônicas significava ter uma regra para esse tipo de arquitetura. Então, se eu tinha lá um templo dórico, a coluna tinha que ter uma certa altura, uma certa proporção, a parte do frontão tinha que ter uma certa proporção, e tudo isso vai ser escrito aqui no Tratado de Vitrúvio. Além disso, como funcionavam as cidades, o urbanismo, as casas, foi um tratado fundamental para ajudar nessa efervescência que aconteceu durante o período do Renascimento. Bom, então entendemos aqui agora como é que foi o processo. E para dar marco a essa entrada no Renascimento, a gente encontra muitas vezes nos livros o ano de 1401, que foi quando aconteceu um concurso para realizar a porta leste do batistério do Duomo de Florença. Duomo é a Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, que foram chamadas de Portas do Paraíso. O Michelangelo Buonarroti, muito tempo depois, vai dizer que essas portas eram tão belas que só poderiam ser as portas do paraíso, e essa é a nossa primeira maravilha do Renascimento italiano para contar a história desse movimento que aconteceu aqui nos séculos XV e XVI, principalmente. Bom, então no ano de 1401, eles decidiram fazer um concurso, isso era muito normal, quando se precisava fazer uma igreja, uma obra importante, uma porta, como aqui é o caso, normalmente era realizado um concurso para ver quem era o melhor artista, quem era o artista que estava mais apto a enfrentar o desafio. Em geral, eles pediam para fazer uma maquete, um modelo do que seria realizado, da porta ou da cúpula, que daqui a pouco nós vamos ver. E esse concurso foi realizado, participaram muitos artistas importantes. Nós tínhamos dois grandes nomes aqui na cidade de Florença. Tínhamos o Lorenzo Ghiberti, que tinha 20 e poucos anos, e o Filippo Brunelleschi, também aí na casa dos 20 e poucos anos. O Brunelleschi era um pouco mais conhecido do que o Ghiberti nesse momento. Acontece o concurso e o Lorenzo Ghiberti vai ganhar. O Brunelleschi vai ficar muito chateado com essa história. Ele vai receber a orientação de fazer o projeto junto com o Lorenzo Ghiberti, seguindo o projeto do Lorenzo Ghiberti. Então os organizadores do concurso falaram assim: olha, não fica triste que a gente não vai fazer o teu projeto, mas a gente quer que você esteja junto com o Ghiberti. A gente quer que os dois artistas trabalhem juntos. Mas o Brunelleschi, ele não queria, ele achava que ele não entrava muito de acordo com o Ghiberti, e decidiu que ele não faria as portas do paraíso, não faria essas portas do lado leste do batistério de Florença, e desistiu, saiu e foi embora para Roma. Então agora uma pausa na história, já nós voltamos para o Brunelleschi. Enquanto isso, o nosso Lorenzo Ghiberti realizou essa obra fabulosa, não em pouco tempo, gente. As portas do paraíso demoraram 27 anos para ficar prontas. Começou aí no início de 1400 e levou 27 anos para ficar pronta. É uma porta de bronze, pesa 8 toneladas esses painéis aqui, e contam histórias do Antigo Testamento. Essa foto aqui que vocês estão vendo minha é com as portas abertas, é a porta que fica virada
mais para o lado da Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, e abrindo as portas, a gente enxerga lá no fundo o mosaico que decora a cúpula aqui de fechamento do batistério de Florença. Talvez vocês entrem em dúvida por que o batistério fica fora da igreja. Isso era muito comum, tá, gente? Porque quando começaram as construções das igrejas, normalmente eles colocavam o batistério fora para que a pessoa primeiro fosse batizada para depois poder frequentar a igreja. Então, você podia entrar na igreja depois de ser batizado. Então, a gente vai ter vários exemplos assim. Tem aqui, por exemplo, a Basílica de São João Latrão, aqui em Roma, que foi a primeira sede papal. Nós temos o batistério fora do século V. Nós temos lá em Pisa, na Torre de Pisa. A Torre de Pisa é o campanário, onde ficam os sinos. Lá nós temos o batistério separado da igreja também. E aqui em Florença, a mesma situação. A gente acha essa porta maravilhosa quando visita Florença, mas agora eu vou contar para vocês que ela não é a porta original. A porta original está dentro do Museu da Ópera del Duomo, que fica ali atrás da Basílica. Por que o original não está no local? Não está no local porque ela correu o risco de se perder. Teve uma enchente na cidade de Florença em 1966 e alguns painéis na parte de baixo foram danificados e dali eles decidiram fazer uma cópia para colocar no local e a original está guardada dentro do Museu Ópera del Duomo, ali pertinho, atrás, nos fundos da catedral. Muita gente me pergunta, Ali, mas vale a pena visitar a porta original, já que eu tô vendo essa porta maravilhosa aqui no próprio batistério? Olha, minha opinião é que vale muito a pena ver a original, porque só na original vocês vão conseguir ver alguns detalhes e ver de fato como o artista trabalhou. Por exemplo, a assinatura do Lorenzo Ghiberti não tem na cópia, só tem na porta original. Já eu vou mostrar para vocês. Então são 10 painéis que decoram essa porta aqui, contando a entrega dos 10 mandamentos, são histórias do Antigo Testamento, e o que é surpreendente na porta é que o Lorenzo Ghiberti ele conseguiu dar sensação de volumetria, de perspectiva num trabalho muito difícil de ser realizado com o bronze. Imagine o seguinte aqui, a gente fala normalmente de pintura, de escultura. A escultura, você vai lá, pega a escultura, trabalha normalmente com três materiais naquela época, uma espécie de um martelinho, assim, um formãozinho, e vai tirando o que não serve e depois vai com a lixa. Já uma pintura você tem que preparar, tem todo o trabalho e tudo mais. Aqui a gente tem que fazer vários processos. Quais são os vários processos? Eu tenho que fazer primeiro um molde para depois conseguir fazer a porta de bronze final. Então é um trabalho muito delicado de fazer um molde, mais de um molde na verdade, de madeira, de ferro e assim por diante, até chegar na porta, no detalhe de bronze mesmo. E o Ghiberti conseguiu fazer isso de forma fabulosa, que a gente consegue ver uma série de detalhes. A sensação que, olhando alguns painéis, é que esses painéis, essas figuras saem do desenho ali da porta, e ele levou então 27 anos para fazer essa porta, 8 toneladas de bronze. Olha o detalhe aqui da porta original. Na porta original a gente vê o busto do Lorenzo Ghiberti. Então foi a forma de assinar a obra. A gente vê isso que é muito comum, principalmente a partir do Renascimento, ter a imagem do artista na pintura, aqui no caso numa escultura, a gente pode dizer que é um relevo aqui a porta, o Lorenzo Ghiberti, que foi o artista, e nesse pedacinho ali que é horizontal ali, a gente vê a assinatura do Lorenzo Ghiberti. E esse detalhe só é possível de ser visto na porta original.
Fora o detalhe, observem ali o painel que eu dei o zoom ali, como a gente consegue ver essa perspectiva, essa realidade que não existia na Idade Média mais. Lá na Idade Média, colocar arquitetura de fundo, paisagem de fundo, não era contemplado nas obras. As obras apareciam ou a imagem de Maria, só a imagem de Jesus, Maria com o menino Jesus, Cristo, sem arquitetura de fundo, não tinha nenhum tipo de naturalidade, não era usada a perspectiva. Aqui, no Renascimento, a perspectiva vai ser retomada, inclusive em obras que não são de pintura, como aqui é o caso das Portas do Paraíso, realizadas pelo Lorenzo Ghiberti. Bem, e o que aconteceu com o nosso Brunelleschi? O nosso Philippe Brunelleschi foi para Roma, desiludido, que perdeu o concurso, e ele estava tão desiludido que não tinha sido escolhido para fazer as portas, que ele decidiu que ele deveria ser arquiteto. E aí que vai começar a história da nossa segunda maravilha do Renascimento italiano, da cúpula do Duomo de Florença. Filippo Brunelleschi vem para Roma, vai estudar a arquitetura antiga romana. Por que Roma, gente? Olha só, se lá em Florença nós tínhamos toda essa efervescência cultural da literatura, na pintura, na escultura, tudo isso vinha de um legado deixado por Roma. E as ruínas da antiga Roma estavam aqui em Roma. Então, os artistas, todos eles, vinham para Roma para estudar, seja escultura, pintura, arquitetura, tudo. E o Filippo Brunelleschi veio para Roma começar a estudar as ruínas do que tinha sobrado da antiga Roma. Nós estamos falando aqui aproximadamente 1000 anos depois da queda do Império Romano do Ocidente, e tinha uma obra que estava praticamente intacta, que é essa que vocês estão enxergando aqui e que até hoje é uma das obras praticamente intactas da Roma Antiga, o Panteão, ou Panteão em português, que era um templo dedicado a todos os deuses. E como é que está tão intacta assim? Porque o Panteão foi transformado em igreja a partir de 609. E isso permitiu com que toda a estrutura da cúpula e todo o resto permanecesse praticamente intacta até os dias de hoje. E por que o Brunelleschi estudou isso daqui? Lá em Florença, a catedral tinha o batistério na frente, vocês viram ali o concurso para as portas do batistério, e a catedral tinha a construção dessa que nós enxergamos hoje, começou lá no século XIII. E foi acontecendo aos poucos, eles pararam por vários motivos, pararam por motivo, por exemplo, da peste que teve no século XIV, na metade do século XIV aproximadamente, morreram muitos artistas, muitos artesãos, perdeu-se dinheiro e a obra foi muito, muito lenta. Tanto é que pouca gente sabe, mas a fachada da Basílica de Santa Maria del Fiore, a Catedral de Florença, não é antiga não, ela é neogótica, ela é do século XIX, então nós tivemos um longo tempo aí de execução da Catedral de Florença. E nesse momento aqui, estava se cogitando, pensando como é que seria feita a cúpula de fechamento lá do altar da Catedral de Florença, porque estava aberto, estava a céu aberto, a gente não tinha a cúpula ainda. E o Brunelleschi falou assim, bom, eu vou estudar arquitetura e vou voltar para Florença sabendo fazer essa cúpula. Dito e feito, gente. Vou falar aqui para vocês como é que era a personalidade desse Brunelleschi. Ele era inteligentíssimo, um homem inteligente, conseguia ver coisas além do seu tempo, ele era organizado, isso vai ajudar demais na obra da cúpula da Catedral de Florença. Inclusive aqui tem uma coisa interessante, o Giorgio Vasari, que é considerado o primeiro historiador da arte desse período aqui, que escreveu sobre a vida de grandes artistas, desde o Masaccio até o tempo dele, né, porque ele viveu contemporâneo ali, o Michelangelo. O Vasari vai dizer, ele não era contemporâneo ao Brunelleschi, mas ele vai dizer que o Brunelleschi era muito feio, muito esquisito, assim,
mas que ele conseguia compensar essa feiura dele fazendo obras fabulosas, fazendo coisas fabulosas e assim até ele acabava ficando bonito, mais ou menos isso. Então vejam, essa era a personalidade do Brunelleschi, que ele era um homem muito curioso, ele queria saber mais. E ele começa a estudar a cúpula do Panteão. Por quê? Porque era a única cúpula que estava em pé ainda. Então, acessível a ele. E ele começa a estudar, mas o problema que ele tinha lá em Florença era diferente do que nós vemos aqui na cúpula do Panteão. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar uma comparação das diferenças entre a cúpula do Panteão e a cúpula do Brunelleschi, mas basicamente aqui a base é um cilindro, ou seja, ele tem um círculo, e aí vem o chapéuzinho, vamos dizer assim, a cúpula, e lá em Florença nós tínhamos uma base octogonal, irregular. Esse foi um problema para ele. E ele tinha que fechar de uma maneira diferente. Mas, de qualquer forma, ele estudou aqui o Panteão, que ajudou. Ele começou a recriar aquilo que existiu na antiguidade, pensar como que ele poderia resolver o problema que ele tinha. Então, essa é a genialidade do Brunelleschi, porque muitas pessoas falam assim, é cópia. Não foi cópia, não. Ele estudou essa arquitetura da antiguidade e começou a criar hipóteses do que ele poderia fazer para resolver o problema que ele tinha. Então, ele descobriu como eram as construções da antiguidade e inovou em cima disso. E aí que está a grande genialidade do Brunelleschi. Aconteceram, então, dois concursos para a realização da cúpula da Catedral de Florença, o primeiro em 1418 e o segundo em 1420. E a partir de 1420 que começou a obra mesmo do Brunelleschi. Em 1418, o próprio Vasari conta também que o Brunelleschi falou, que tinha que apresentar modelos, maquetes, como sempre, e o Brunelleschi falou que ele não ia explicar exatamente o que ele ia fazer, não, que o pessoal tinha que acreditar que ia dar certo, que ele tinha certeza que a solução dele funcionaria. E aí, qual que era o grande problema ali? Tinha um vão enorme, o vão livre ali é um pouquinho maior de 45 metros, uma grande altura, mais de 60 metros, para começar a obra. E como é que faz para começar a construir e isso aqui não fazer assim, não cair? Então, começaram a sugerir que tinha que fazer primeiro um grande pilar no centro e aí esse pilar ia segurar a estrutura. Chegou até, gente, teve até uma proposta nesse concurso aí que tinha que encher com terra toda a igreja, encher com terra, construir a cúpula e depois esvaziar a terra. Totalmente sem sentido. O Brunelleschi falou assim, olha, eu sei fazer e vocês têm que confiar em mim. Aí diz que ele foi tido como louco, que o pessoal falou assim, tá bom, Brunelleschi, tá bom, então tá, e foi tido como louco mesmo. Algum tempo depois, em 1420, não tinham encontrado a solução ainda e aceitaram o projeto do Brunelleschi. E o projeto é tão legal que ele não pensou só em como, na estrutura da cúpula em si, que já é genial. A estrutura da cúpula em si já é genial, porque eu tenho uma estrutura dupla, daqui a pouco vocês vão ver a imagem, mas como é que ele faz tudo isso? Ele não tinha os equipamentos necessários. Gente, imagina, naquela época não tinha grua, não tinha ponte rolante, não tinha talha. Sabe o que o Brunelleschi faz? Ele começa a pensar em tudo que ele precisava fazer, como que ele precisava levar esse material para cima e ele vai projetar os equipamentos para poder construir a cúpula do Duomo de Florença. Esse projeto dele, dos equipamentos, foi tão importante que serviu de base de estudo para outros futuros, como por exemplo Leonardo da Vinci. Infelizmente, nós não temos mais os desenhos originais, ou quase nada, do próprio Brunelleschi, mas nós temos os estudos do Leonardo da Vinci, aqui no Codice, por exemplo. Essas duas imagens aqui, uma delas é um guincho
de 3 velocidades diferentes que foi projetada pelo Brunelleschi, um desenho do Leonardo da Vinci já lá em 1480, então estamos falando aí 60 anos depois do Brunelleschi. O Leonardo da Vinci estudou isso ainda muito jovem, em Florença. Na parte de baixo ali a gente vê uma grua giratória, também projetada pelo Brunelleschi, e ele faz esses equipamentos para possibilitar a construção, para realizar o que ele queria, que era a cúpula. Bem, então nós temos também aqui nessa imagem agora a grande sacada dele, que foi fazer uma estrutura dupla. Então a gente tem uma estrutura interna e uma estrutura externa. Isso ajuda, inclusive, a proteger os afrescos de decoração interna, porque assim eu afasto a umidade externa dos meus afrescos internamente. Os afrescos foram realizados depois, tá? Iniciados pelo Giorgio Vasari, então não é contemporâneo ao Brunelleschi. E ele pensa essa estrutura feita de tijolos. E de tijolos colocados de uma maneira especial. Que maneira especial era ela? Essa, em espinha de peixe que a gente fala. Então aqui embaixo a gente vê um desenho, novamente não é o desenho do Brunelleschi, o desenho do Antônio da Sangallo, que fez essas espinhas de peixe, como o Brunelleschi assentou esses tijolos, que dessa forma eles se travavam sozinhos. Então essa estrutura aqui do Duomo de Florença é uma das maravilhas do Renascimento, porque é uma estrutura de aproximadamente 4 milhões de tijolos e é a maior estrutura autoportante, ou seja, que é uma estrutura por si só maior do mundo feita de tijolos. Então aqui vocês estão vendo uma imagem interna mostrando como os tijolos foram assentados, e aqui o outro, como ele foi montando esses tijolos, e ele teve que montar um andaime para que os funcionários pudessem trabalhar. E aí aqui os historiadores falam que o Brunelleschi nessa obra aqui, ele pode ser considerado o primeiro arquiteto. Naquela época a gente sabe que hoje a gente usa o termo arquiteto para esses artistas, mas não era exatamente como nós entendemos hoje, né, de arquiteto. Mas o Brunelleschi, ele trabalhou como um verdadeiro gerente de projetos. Ele projetou a cúpula, ele fez os equipamentos para que essa cúpula fosse montada, e ele se preocupou em como os funcionários iam fazer isso. Ele se preocupou, gente, com segurança do trabalho, que é uma coisa que nós falamos hoje em dia. Não se falava lá há 600 anos atrás, que é o caso aqui da cúpula do Brunelleschi. Então ele estudou os andaimes para que os funcionários não se machucassem. Inclusive, o detalhe é tão grande, gente, e é legal que a gente tem esses textos antigos, que diz que o Brunelleschi limitou a quantidade de vinho que os funcionários podiam beber para que não acontecessem acidentes na obra, porque era muito comum ter acidente na obra. Então aqui a genialidade dele é em criar essa estrutura autoportante, porque ele não podia fazer o que se fazia normalmente, que é o cimbramento. O que é o cimbramento? O cimbramento é uma estrutura que é feita normalmente de madeira, para segurar a estrutura enquanto ela está sendo montada. E lá na cúpula não foi realizada isso. Então, aqui, o nosso primeiro arquiteto aqui do mundo contemporâneo, o nosso Brunelleschi. E a cúpula, então, foi inaugurada. A cúpula foi inaugurada em 25 de março de 1436 pelo Papa Eugênio IV, e aí ela acabou virando modelo para muitas outras cúpulas espalhadas pelo mundo. E só a título de curiosidade aqui para vocês verem a imagem, a gente tem o Panteão na esquerda e o Duomo de Florença na direita, que a gente vê que a estrutura é diferente. A estrutura do Brunelleschi, ela é mais pontiaguda, tem esse arco ogival que faz essa pontinha assim, e o Panteão, ele é
um círculo, uma esfera, tá? Então a gente tem, sim, o estudo do Brunelleschi na arquitetura no Panteão, na arquitetura da Antiga Roma, mas não foi uma cópia, ele conseguiu reinventar em cima daquilo que era feito. E é um pouquinho maior o diâmetro da cúpula do Duomo de Florença do que o diâmetro do Panteão. Panteão 43,30 e da cúpula de Firenze, de Florença, 45,5. Bem, e com isso, a gente vai atravessar um período de grande desenvolvimento da arquitetura, porque a partir dessas descobertas, vamos dizer assim, vão começar as grandes obras, não só cúpulas, mas teremos o desenvolvimento mesmo da arquitetura, principalmente com a tradução do Tratado de Vitrúvio, o arquiteto lá do século I a.C., e essa arquitetura começa a se desenvolver até a gente chegar no chamado Alto Renascimento. Então ali no final de 1400, início de 1500, é o que nós chamamos que foi o Alto Renascimento, porque é o auge de tudo aquilo que começou um século antes aproximadamente. Como assim, Ali? No início eles estavam tentando entender como fazer arquitetura, tentando entender como melhorar a perspectiva, a pintura, tentando entender como fazer uma escultura, e aqui nesse final de 1400, início de 1500, a gente vai ter o auge de tudo, a gente vai ter a arquitetura perfeita, a pintura perfeita e a escultura perfeita, e essa aqui é a nossa terceira maravilha do Renascimento italiano, que é o Tempietto do Donato Bramante. Donato Bramante é um nome que não é tão conhecido no Brasil, mas foi um arquiteto importantíssimo na história do Renascimento, inclusive foi ele que começou a projetar a atual Basílica de São Pedro em 1506, a pedido do Papa Júlio II, e o Donato Bramante fez grandes estudos de arquitetura e criou essa obra aqui, que é um pequeno templo, onde nós temos como modelo para a arquitetura do Renascimento. Então, aqui, nessa obra, o Bramante vai aplicar todas as regras que o Vitrúvio coloca lá no tratado dele, no século I a.C., ele vai aplicar nessa arquitetura aqui. É como se fosse isso aqui é uma pequena joia, gente. Está aqui em Roma, tá? Ali no alto do Monte Janículo, e foi construído nesse local, porque aqui era o local onde naquela época se acreditava que era o local do martírio de São Pedro. Sabemos que não foi aqui, mas naquele momento que o Bramante faz esse pequeno templo no local do martírio de São Pedro, foi extremamente importante. E olha só que interessante, vocês viram ali que eu mostrei para vocês o Panteão com essa planta circular, que era o sonho da arquitetura do Renascimento, era essa planta centralizada. Quando o Bramante começa a fazer o projeto da Basílica de São Pedro, ele começa com essa ideia de planta centralizada. Mas depois, ao longo dos séculos que foi feita o projeto da Basílica, acabou mudando o projeto original. Mas a planta do projeto da Basílica do Bramante era praticamente o Tempietto ampliado, tá? Então, essa arquitetura aqui vai ser um modelo de arquitetura perfeita do Renascimento. E aí a gente tem esse tipo de arquitetura aparecendo nas obras de pintura. Vamos agora juntar aqui um outro artista famoso, o Rafael Sanzio, que era amigo do Donato Bramante e que vai brilhar aqui em Roma na sua primeira obra, que é a nossa quarta maravilha do Renascimento italiano, a Escola de Atenas. Na Escola de Atenas, o Rafael consegue criar um espetáculo, é isso que eu tenho que dizer, é um espetáculo essa obra. Quem conhece o afresco da Escola de Atenas sabe tudo que o Rafael trabalhou aqui, porque ele conta muitas histórias ao mesmo tempo. Não é simplesmente retratar o tema aqui, que é a filosofia. Ele coloca personagens dentro dessa obra com a face de contemporâneos a ele. E mais do que isso, inclusive algumas pessoas dizem que é possível, que não tem como a gente saber se é ou não, mas que essa arquitetura de fundo aqui da Escola de Atenas, ou Rafael
se inspirou na arquitetura do Bramante, que é esse que fez o tempeto, ou o próprio Bramante colocou a mão aqui, porque o Bramante era realmente muito amigo do Rafael Sanzio. E essa obra, gente, ela é uma síntese é uma síntese de tudo do auge do Renascimento. Vejam que aqui estamos no início de 1500, então aqui chegamos no auge da arquitetura e no auge da pintura, com a técnica do afresco desenvolvida, com a proporção, com a realidade, o naturalismo, e o Rafael traz tudo isso para a escola de Atenas. E aí agora a gente tem que falar de outro grande contemporâneo nesse momento aqui, que o Rafael Sanzio estava fazendo. A escola de Atenas, nós tínhamos o nosso Michelangelo Buonarroti trabalhando na Capela Sistina. E o Michelangelo Buonarroti aparece aqui na parte de baixo, onde eu dei um zoom. Essa imagem é o Michelangelo Buonarroti, que era um artista de poucos amigos, vamos falar assim. Amanhã a gente vai falar mais sobre a personalidade de Rafael, Michelangelo e Leonardo, mas o Michelangelo era um artista de poucos amigos, porém já tinha feito muito sucesso, que é a nossa quinta obra das 7 maravilhas do Renascimento, a nossa Pietà. A Pietà do Michelangelo fez com que ele ganhasse grande fama aqui em Roma. Já começa com o Baco, que foi uma escultura que ele fez para o cardeal Raffaele Riario, mas a Pietà, de fato, foi a obra fantástica que o Michelangelo vai fazer. Ele fez a Pietà e aí vai se tornar um repetitivo, vai ser o que ele sempre vai fazer nas esculturas dele. Ele fez a Pietà com uma peça única de mármore. Eu não tenho aqui vários pedaços de mármore que ele juntou. É uma peça única de mármore de Carrara. O Michelangelo acreditava que a escultura tinha que ser o mais branquinha possível, porque era assim que ele via as esculturas lá da antiga Grécia e da antiga Roma. E o mármore de Carrara, ele é branco e tem alguns veios, um pouco cinza, um pouco pretinho assim, e o Michelangelo escolhia o mais branco possível, quanto menos veios tivesse, melhor. E ele vai fazer essa obra espetacular da Pietà, mostrando toda a habilidade. Ele tinha 20 e poucos anos quando fez a Pietà, ficou pronta em 1499, para decorar uma das capelas lá da Basílica de São Pedro, que não é essa que a gente vê, hoje ela está dentro da Basílica de São Pedro, na primeira capela à direita, mas originalmente ela ficava na antiga Basílica de São Pedro. Essa obra ficou tão bela, gente, que quando o Michelangelo acabou, falaram que não era ele que tinha feito, que estava perfeita demais, que não era possível, ele ficou brabo e assinou a Pietà. Então no peito da Pietà aqui, vejam que eu dei um zoom ali para vocês, tem uma faixa que está escrito Michelangelo Buonarroti Fiorentino fez esta obra. E é um espetáculo. O que é a genialidade aqui, gente? Imagine você trabalhar com um único bloco de mármore. Qual é a dificuldade? Se você cometer qualquer erro, tô fazendo a mão, de repente eu errei o dedo aqui, quebrou uma pontinha, eu vou ter que começar tudo de novo. Isso quer dizer que o Michelangelo não errava. Ou, como dizem os historiadores espertos de Michelangelo, se ele errou, conseguiu esconder muito bem, porque nas obras dele a gente não consegue ver erro, gente. E o Michelangelo, de fato, foi um artista espetacular. E, de novo, aqui estamos no Alto Renascimento, final de 1400, início de 1500. Uma coisa interessante que a gente vê aqui na Pietà, que sim, nós temos essa... Porque a gente pode pensar assim, bom, a imagem de Maria com Jesus ali. Onde é que a gente vê, por exemplo, uma referência à antiguidade? O que tem de referência aqui? Olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, essa curiosidade. Vou dar um zoom na mão de Jesus. Se a gente der um zoom na mão de Jesus, a gente vai ver esse detalhe lindíssimo que o Michelangelo faz, que a gente consegue ver o sangue correndo pelas veias ainda, mostrando que era uma simbologia para dizer pra gente que Jesus iria ressuscitar, porque aqui é o momento que Jesus está morto no colo de Maria. Mas essa composição com o braço caído aqui
não foi inventada pelo Michelangelo. Essa ideia aqui já existia lá na antiguidade. Olha só, um desenho de um sarcófago que foi modelo. A gente eu não tenho aqui o desenho do sarcófago em si, mas foi modelo para Rafael Sanzio, para Michelangelo e depois lá para o Caravaggio, que já é barroco, mas eu fiz questão aqui de mostrar para vocês. Olha só, ali embaixo a gente vê esse sarcófago romano, que não é Jesus, tá? Mas assim, um corpo sendo carregado é uma história mitológica. Eu não vou contar agora porque eu tô vendo que eu tô com pouco tempo. Mas assim, o braço esse caído, mostrando que o corpo está morto, a gente vê na obra do Michelangelo, na Pietà, o braço caído ali de Jesus, a gente vê na deposição Baglioni do Rafael Sanzio, que traz essa ideia também. Então, eu coloquei o detalhe ali para vocês. E a gente vê também na deposição do Caravaggio, lá em 1600, que já é barroco. Mas eu quis mostrar essas três aqui, que são três obras importantíssimas, que têm essa chamada, vamos dizer assim, do que tinha acontecido, do que eles vinham, e não era só no templo, na arquitetura, mas era nas esculturas, nos sarcófagos, nas pinturas das casas, tudo era referência para esses artistas do Renascimento. Bem, e a nossa próxima maravilha não poderia ficar de fora, que é a Capela Sistina. E agora eu falo Capela Sistina como um todo, tá, gente? Não tinha como dizer que ela não era uma das 7 maravilhas do Renascimento italiano. Aqui a gente também consegue ler toda a evolução desse período depois da Idade Média. A nossa primeira fase da Capela Sistina acontece em torno de 1480, quando a gente tem um desentendimento do Papa com o Lorenzo de Medici, que era esse grande banqueiro lá em Florença, que patrocinava todas as obras de arte, patrocinava grandes artistas como Perugino, Botticelli, etc., Ghirlandaio, o professor do Michelangelo. E para tentar resolver essa situação com o Papa, o Lorenzo de Medici vai mandar para Roma os melhores artistas dele, chamados aí então de embaixadores da arte. E aí o Renascimento chega com toda a força aqui em Roma. A gente tem aqui nessas laterais da Capela Sistina as histórias de Moisés e as histórias de Cristo, que foram feitas nesse primeiro período, em torno aí de 1480, 1482, onde trabalharam Sandro Botticelli, Perugino, Domenico Ghirlandaio e outros artistas importantes aqui do Renascimento. Depois, claro, que o que nós todos conhecemos, o auge aqui da Capela Sistina é o teto que foi realizado pelo Michelangelo sozinho entre 1508 e 1512, e muitos anos mais tarde, a partir de 1536, ele vai fazer o Juízo Universal. E aqui no teto da Capela Sistina a gente consegue em uma imagem ver a síntese de todo esse pensamento do Renascimento, essa junção da ciência com a religião. Ali no centro, onde a gente tem a criação do homem ou a criação de Adão, que é o quase toque ali dos dedos, a gente tem Adão e Deus. E Deus está aqui num formato que parece um cérebro. É quase como se o Michelangelo estivesse dizendo pra gente que sim, ele tem fé, porém ele acredita na ciência. E aqui a gente vê o espírito do Renascimento, que era retomar toda essa cultura que existia lá na antiguidade de Grécia e Roma e trazer para esse momento do Renascimento, e foi tudo isso que construiu o que é a nossa história hoje. E aí a gente fecha com a nossa 7ª maravilha com outro cara que foi espetacular, que é o nosso Leonardo da Vinci. A nossa 7ª maravilha é a Mona Lisa. Mona Lisa é uma obra simples, se a gente for pensar, porque é um retrato,
Porém, ela é considerada como se fosse uma escola de pintura. O Leonardo da Vinci, gente, eu costumo dizer que ele foi o maior gênio de todos os tempos. Um artista que a gente não pode dizer que foi artista, porque ele foi inventor, foi artista, foi pintor, foi escultor, foi tudo. Fez cenário de teatro. E aqui, na Mona Lisa, ele traz as experimentações dele e que vão dar uma virada depois na pintura. Essas técnicas que o Leonardo da Vinci vai trazer na Mona Lisa, em outras obras também, e também não foi só ele que fez isso, lá se a gente for pensar nos pintores venezianos também temos, mas hoje a gente está fazendo um zoom aqui no Renascimento entre Roma e Florença. O Leonardo da Vinci, ele vai trazer a técnica do esfumato. O que é o esfumato? Esfumato é quando a gente esfuma mesmo, quando a gente pega e faz uma linha e passa a mão em cima. Vamos fazer assim, ó, imaginem vocês com um lápis ou com uma lapiseira e vocês fazem uma linha e pegam um algodão e passa o algodão em cima, que você não consegue mais ver a linha precisa, que era uma característica das pinturas do Renascimento. As pinturas do Renascimento, elas nascem primeiro com o desenho, depois com a aplicação da cor. E o Leonardo da Vinci aqui, ele começa a sumir, vamos dizer assim, com o desenho, misturando as cores, as bordas. Então a gente tem esse esfumato. E isso que dá o mistério da Mona Lisa, porque a gente diz que a gente não sabe se ela tá sorrindo, se ela tá braba. A gente olha o olho, não sabe se o olho tá olhando pra gente, se tá olhando pra... O que acontece com essa Mona Lisa? Por que isso acontece? Olha só. O Leonardo... eu vou até tirar o óculos aqui pra ficar mais fácil de vocês perceberem. Olha só. Quando a gente quer saber se uma pessoa tá feliz, se ela tá triste... Vamos fazer assim, eu tô triste. O que muda normalmente? Os olhos e a boca. É quando a gente consegue perceber. Mas agora, nesse período que a gente estava todo mundo usando máscara, os olhos conseguiam mostrar se a gente estava feliz, se a gente estava triste. Se eu tô feliz, aqui ó, o meu olho muda, a minha boca muda. O Leonardo da Vinci, no momento que ele faz essa técnica do esfumato no canto dos olhos, no canto da boca, ele elimina essa precisão de você entender qual é a expressão. E aí dá esse grande mistério da Mona Lisa. Claro que aqui, gente, a gente poderia ficar horas falando da Mona Lisa, porque ela ficou muito mais famosa depois que ela foi roubada em 1911. E, aliás, ela foi recentemente, a semana passada, foi atacada aí por um ativista ambiental com uma torta. Coitada da Mona Lisa, já sofreu vários ataques ao longo dos séculos. E ela é a nossa sétima maravilha, trazendo toda essa inovação do Leonardo da Vinci. E agora, para a gente ver aqui o quanto mudou a pintura e a representação lá da Idade Média para o Renascimento, eu trouxe uma imagem da Idade Média, que eram essas estruturas aqui estáticas, vamos dizer assim. A gente não tinha expressão, a gente eram modelos. Eu tinha inclusive um molde que eu colocava, fazia sempre a mesma coisa, não tinha expressão no rosto, o nariz era fininho, a boca pequenininha, os olhos grandes, eu não conseguia reconhecer personagens. Essa era a Idade Média. No final da Idade Média, e aí eu estou falando de final de 1200, início de 1300, aparecem dois nomes muito importantes, Giotto e Pietro Cavallini. Pietro Cavallini trabalhou basicamente aqui em Roma, que começam a trazer para a pintura um pouco de naturalidade. O que eles trazem de diferente aqui e que daí com o Renascimento vai evoluir muito? A gente tem, lá na Idade Média, não existe pano de fundo. Eu não tenho paisagem, eu não tenho árvores, eu não tenho rio, eu não tenho arquitetura de fundo.
Já o Giotto e o Pietro Cavallini, eles começam a colocar um pouquinho, corar o rosto, dar uma expressão no olho, uma expressão na boca e colocar uma certa arquitetura, ainda que não esteja desenvolvida com técnica à perspectiva. Se a gente vê as obras do Giotto, parece que não tem perspectiva, porque de fato não é, ainda é muito sem técnica. Porém, isso será desenvolvido, então volto a dizer o que eu falei lá no início da aula, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Nós tivemos um longo processo aqui durante a Idade Média, final da Idade Média, que culminou no Renascimento. Mas, se não fosse a Idade Média, se não fosse o Giotto, se não fosse o Pietro Cavallini, nós não teríamos os grandes que vieram depois, como Rafael, Michelangelo e Leonardo. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver as três obras dos que nós colocamos como tema para amanhã, Rafael, Michelangelo e Leonardo, que trazem uma imagem completamente diferente do que se fazia lá na Idade Média. Comparem a Madonna aqui do Rafael, a Virgem Maria do Rafael, com a Virgem ali da Idade Média. A do Rafael parece uma foto, eu poderia dizer que é tal pessoa. Já lá na Idade Média isso não existia. Então aqui com o Rafael a gente chega no auge, na pintura mais perfeita de todas, tanto é que o Rafael foi chamado de Deus da arte mesmo, porque ele foi o pintor do belo, o pintor da perfeição. O Michelangelo, que aparece aqui no centro, daí com a cena do juízo universal, ele traz a escultura para dentro da pintura. Então, quando a gente vê as obras do Michelangelo, a gente vê um excesso de musculatura. Ele trabalha a pintura como se fosse uma escultura, porque ele se considerava um escultor e não um pintor. Imagina, gente, pintor, foi fantástico, escultor também, o Michelangelo foi um gênio, Rafael também. E o Leonardo, com a imagem aqui da Mona Lisa, que traz toda essa inovação técnica, porque o Leonardo era o espírito de inovação, de mudar, de querer nova técnica, de saber como que se fazia. O Leonardo, ele é o cientista, praticamente. A gente não pode colocar ele como um artista, tá? E desses três, agora eu deixo a seguir cenas do próximo capítulo. Amanhã nós falaremos sobre o momento em que esses três grandes artistas, Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, estiveram aqui em Roma. Onde eles moravam, o que eles comiam, o que eles bebiam. Sabe aquela brincadeira? Como vivem, como se comportam, que a gente vê nas coisas de geografia, de história, é o que nós vamos descobrir amanhã do Rafael Sanzio, Michelangelo e Leonardo, porque afinal de contas, o que eu sempre digo, gente, todas essas obras, ó, falei sem parar, 1 hora, final da aula faltou voz. É o que eu digo. Todas essas obras maravilhosas que nós vimos hoje, as 7 maravilhas do Renascimento italiano, elas foram feitas por pessoas, certo? Então, não tem como a gente desconectar o artista, o arquiteto, o inventor do que foi realizado. E amanhã nós vamos conhecer os segredos desses três grandes. Agora eu abro aqui para as perguntas. Volto a dizer que essa foi uma pequena amostra do que a gente vê lá nos bastidores da história. Os bastidores da história é essa comunidade de história da arte. Gente, não é um curso. Eu sempre falo assim que é um lugar para a gente discutir ideias, ver coisas novas, descobrir qual foi a primeira cidade do mundo, como era a vida dos artistas, como era a vida dos papas, como era a vida dos faraós, quem foi o melhor faraó, tudo isso é o que está lá nos bastidores da história. E essa é uma mostra grátis para vocês, porque vocês sabem que nos próximos dias eu vou abrir vagas para os bastidores, então aproveitem para
assistir a aula aí, vai ficar disponível por alguns dias. Amanhã nós falaremos do Rafael, do Michelangelo e do Leonardo aqui em Roma. É claro, né, gente, tinha que falar aqui em Roma, né? Eu tive que puxar o peixe para Roma um pouquinho. Obrigada por todos os elogios aqui. Que bom que vocês adoraram. Aqui você é incrível. Olha, obrigada, Camila. Camila, a gente tem que marcar a nossa live, hein? Temos que marcar a nossa live. Maravilhosa como sempre, só esperando a história. Cadê? Estou nos bastidores da história e vale a pena demais. Obrigada, Amanda. Que bom que você estava hoje aqui ao vivo também. Sensacional, me apaixono sempre. Ali, você é a melhor. Obrigada, Pri. Saudade de você. Espero que você esteja bem. Adorei, querida. Saudade de você, Marlene, também. Aula maravilhosa. Como faço a seleção do melhor nas competições? Como era feito? Tava fazendo uma pergunta aqui. Normalmente eles faziam uma maquete, que nem eu comentei. Então, ali no caso das portas, por exemplo, eles faziam uma maquete e cada artista explicava como seria o processo. É como se fosse uma amostra. O que eu tô fazendo para vocês aqui? Uma amostra do que seria o produto final, para que se entendesse. Daí participavam tinha uma comissão de juízes que escolhia dentro de vários critérios de qualidade tanto artística, de material usado, custo, tinha uma série de fatores, tá? Bom, gente, então o Altair falou do Renascimento Flamengo. Altair, a gente já tá aqui há 1h10 falando, então sim, foi importantíssimo o Renascimento Flamengo, e inclusive foi uma das bases também que ajudou na formação do Renascimento, porque nós temos aí os Van Eyck, Jan Van Eyck, que eles foram considerados os pais da pintura a óleo. Eles criaram essa técnica da pintura a óleo que permitiu a gente conseguir muitos detalhes nas pinturas, mas como hoje eu foquei no Renascimento italiano, eu não trouxe aqui os pintores flamengos, tá? Maravilha, revisitei as obras com outros olhos. Que bom, Silvia! Aula fantástica. Bem, eu quero o curso. Então, simplesmente, Maria, participa da aula hoje, de amanhã, e quinta-feira, quem sabe, você pode ganhar um prêmio, que é até um desconto pro curso também, tá? Então, presta atenção aí, preenche lá tudo que você... as perguntas que a gente vai fazer, e quem sabe você vai ser a sortuda aí. Tô louca para que você seja minha aluna também. Cadê? Bom, gente, então eu vou... As perguntas que eu não respondi aqui, eu peço que vocês coloquem na caixinha de perguntas, me mandem por mensagem, que a nossa aula de perguntas e respostas é na quinta-feira. Então, hoje a gente já passou aqui de 1h, a gente fez essa viagem pelo Renascimento italiano com 7 obras que eu escolhi para que vocês entendessem o processo de arquitetura, escultura e pintura, e essa transformação do Renascimento. Amanhã a gente vê com detalhes Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. E a gente, na quinta-feira, tira as dúvidas. Então, aproveitem ali as caixinhas de perguntas, certo? Que eu respondo tudo na quinta-feira, tá bom? Um beijo grande para vocês e uma ótima semana. Vejo vocês amanhã, a 1h do horário de Brasília. E não faltem, gente, senão os 3 grandes vão ficar chateados, hein? Beijo!